Então vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas hoje. E algumas pessoas perguntaram como é que faz para mandar perguntas para cá. Toda sexta-feira eu publico tanto na aba comunidade aqui do Facebook quanto no Twitter um espaço para vocês fazerem as perguntas. Então é de lá que eu extraio as perguntas para hoje. Vamos começar aqui com uma pergunta do Incubo. Olá, boa tarde. Conhece o Brasil inteiro? Se não, aonde gostaria de visitar? Olha, eu não conheço o Brasil inteiro, embora conheça bastante cidades, bastante estados do Nordeste, conheço várias cidades diferentes no Brasil. E se eu fosse visitar algum local agora, a vontade seria conhecer as cidades históricas mineiras. Ouro Preto, Vila Rica, essas cidades que têm arquitetura barroca. Então seria a curiosidade minha. O jornal Conceito e Calma perguntou aqui: você usa técnica de escrita? Tem algum hábito ou prática que faz você fazer bons textos? Agradeço os bons textos aqui. Bem, eu uso várias técnicas para escrever meus livros, nos romances. Existem várias técnicas disponíveis para você fazer isso. Uma coisa que é curiosa é que quando você vai escrever um novo livro, você é obrigado a se reinventar enquanto escritor. Nunca é o mesmo processo. Só para você ter uma ideia, quando eu escrevi o primeiro romance, a história veio pronta na minha cabeça. Um dia antes de dormir, me veio a história inteira, minha esposa sentou e eu ditei para ela, ela escreveu a história inteira. A estrutura da história, não o livro inteiro, mas a estrutura da história, o que se daria, quem eram os personagens. Outros livros têm outros processos. O meu livro Rei dos Judeus, por exemplo, eu comecei escrevendo pensando em algo, numa história, num tipo de narrativa, e na medida que fui pesquisando, fui descobrindo novas coisas e a história mudou drasticamente. Nesse último livro, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que eu fiz com a Heloísa de Carvalho, ela foi me contando as histórias, ela foi me contando o que se passou com ela, as entrevistas que a gente fez com ela. Eu levei semanas para poder encontrar a estrutura do livro e por onde começar. Porque você tem que pensar. Na verdade, tem decisões que são conscientes, que você para e reflete sobre a estrutura do livro. Em outros casos, tem coisas que são inconscientes que vão se dando ao longo da escrita. Então, não tem um processo fechado, não é um processo que se dá sempre. Aliás, estou respondendo outra pergunta, já aqui, que é do Lucas Champson, que perguntou sobre isso também. Eu já estou me adiantando. Que ele perguntou como era o processo criativo de seus primeiros livros e qual a diferença desse processo com o atual. Então, como eu estava dizendo, na verdade não existe um caminho das pedras. Por isso que é importante quando você escreveu livros anteriores, quando você tem um livro pronto, pelo menos, porque você põe na cabeça assim, olha, eu já fiz isso antes, eu já escrevi um livro do começo ao fim, então eu sei fazer isso. Porque é um processo complicado, muitas vezes você demora tempos e tempos para poder encontrar a rota que vai te levar ao melhor caminho. O Rafael Guerra perguntou aqui, para que lado vai o moonwalk do Curupira? Olha, essa pergunta é boa, porque o Curupira anda para frente, como qualquer outro indivíduo normal. Então, em tese, o moonwalk dele iria para trás, como o do Michael Jackson. O Felipe perguntou aqui, por que você acha que quando cada vez mais saímos da ignorância, ficamos mais ranzinza? Eu não sei dizer se é ranzinza, embora possa ser também. A gente fica mais chato e mais triste, porque você percebe certos padrões perpétuos, coisas que você achava que a gente deveria superar, que a gente não deveria repetir, que a gente vai repetindo diariamente. Então talvez isso leve a ser ranzinza, a ser chato, a ser cri-cri, porque você quer que as coisas funcionem de um modo como deveriam funcionar e não funcionam. A compreensão do mundo nem sempre deixa a gente mais feliz, não. Pelo contrário. O Vinícius Oliveira perguntou, o que você acha de best-sellers científicos e intelectuais? Simplificam demais um assunto que não deveria ser tratado de forma tão superficial, ou mesmo assim são relevantes chegar ao grande público, mesmo que faltem incompletude e o leitor médio não consiga passar desse conhecimento superficial, como por exemplo livros de Harari, Sagan, Hawkins. Não, para mim é crucial que existam autores, intelectuais, pensadores, acadêmicos que façam esse trabalho de divulgação científica e divulgação de conhecimento. Porque o conhecimento precisa sair da universidade. É evidente que tem pesquisadores que trabalham no âmbito acadêmico, que ficam nesse mundo e atuam nesse mundo, gerando conhecimento, gerando tecnologia muitas vezes, mas é crucial que tenha pessoas que façam essa ponte, que traduzam o que eles fazem para o mundo normal, das pessoas normais que não são cientistas, não são acadêmicos, não são especialistas em nada. É evidente que você perde muita coisa nisso. Aqui também a gente faz isso. Quando eu falo de algum filósofo, a gente tem que simplificar o conceito, porque você não pode tentar explicar aqui, num vídeo de 10 minutos, um pensamento complexo de um pensador que tem uma obra monumental. Então você tem que simplificar porque não tem como. Mas isso pode instigar a vontade demais. Isso pode levar a pessoa a avançar no conhecimento. Então talvez seja uma pílula de estímulo. Basicamente é isso. Então é importante, de fato. O Harari, o Hawking, o Sagan, é importante que eles façam isso. Muitas vezes é a porta de entrada para algo. Às vezes tem alguém aqui que fala de filosofia de maneira simples para você e você vai se interessar por pegar um livro de um filósofo depois. Então é importante isso. A Bárbara Postal perguntou aqui, oi Henry, você vai passar o ano novo onde? Vamos passar com a gente em São Sebastião.
Vem você e sua família. Somos da Ursal Carinhosos da Europa. Obrigado pelo convite, Bárbara. A gente vai passar aqui em Alicante mesmo. São Sebastião é lindíssima cidade, a gente conhece, a gente já passou por aí antes. Quem sabe ano que vem, hein? Obrigado pelo convite. E pro ano que vem a gente tem convite de Natal já com a família Passos, que faz as marchinhas de carnaval aí, tirando o sarro da família Bozo. Então a gente já tem convites pro ano que vem aí. O Ricardo perguntou o seguinte: você acha que os extremismos de direita e esquerda vão ficar cada vez mais fortalecidos? Ou vamos tender ao equilíbrio entre esquerda e direita? Essa é a pergunta parecida com a Elida Rubia, que perguntou o seguinte: ainda é muito cedo para dizer, mas como você acredita que estará o parâmetro político para 2022? Ainda será forte a dicotomia direita e esquerda? Eu não vejo saída para a polarização nesse momento. A tendência é que continue se acentuando cada vez mais extremado o discurso. Me parece o caminho. Claro que não dá para prever o que vai se dar em 2022, mas olhando hoje e tentando fazer uma projeção é o que indica. Eu vejo cada vez mais os grupos fechados em bolhas e encerrados nas suas visões de mundo, sem diálogo e sem perspectiva de tentar estreitar os laços. O GeoArt perguntou: você concorda com o direito da propriedade privada? Concordo, GeoArt. É o mundo no qual a gente vive, a gente tem direito de propriedade privada. Embora eu ache fascinante a ideia do anarquismo, do Bakunin, do Kropotkin, não acho que seja viável e nem sei se chegaremos um dia que poderemos viver em sociedades sem propriedade privada. O que eu defendo, de fato, é a redução da desigualdade social. É que não haja um abismo tão grande assim entre os mais ricos e os mais pobres. O Kurt Cobain perguntou: cortou laços com algum parente depois da eleição? Se sim, como anda a situação? Eu não cheguei a cortar laços com parentes nem com amigos. Houve um afastamento natural porque para mim é difícil lidar com certas posturas morais dessas pessoas. Mas não cortei laço, de fato, e com parentes que eu já não tinha contato, eu já não tenho contato mesmo. Então, é isso. O Gabriel Oliveira perguntou: o Olavo já fez algum comentário sobre o livro que você fez? Ainda não, e é muito estranho que ele não tenha se manifestado. Quando o livro já estiver sendo distribuído nas livrarias, aí eu acho que ele vai ter que se manifestar. O Guilherme Dafferner perguntou: entre todas as asneiras, todos os absurdos, toda a falta de educação, existe algum assunto ou opinião que você pense ou realmente concorde com o Olavo de Carvalho? Apesar de eu achar isso impossível. É óbvio que nem tudo que ele fala é completamente absurdo, porque às vezes ele se remete a certos livros, certos textos que têm sentido. E eu acho que é um pouco desse misto entre algo que faz sentido e algo que não faz sentido que convence as pessoas. Porque se fosse tudo completamente absurdo, ninguém seguiria o Olavo de Carvalho. Um ponto que eu concordo com ele, por exemplo, é quando ele fala sobre o impacto das ideias sobre o mundo, sobre como as ideias são importantes para mover o mundo adiante. Então, é um dos muitos motores da realidade, as ideias, o imaginário, a ideologia. Então, nesse sentido, eu concordo com ele. Mas os absurdos que ele diz são inaceitáveis. Eles acreditam tudo aquilo que ele diria que teria um mínimo de coerência. A Sara Barbosa perguntou aqui: oi Henry, oi Denise. Henry, como foi o processo de tomada de decisão em confiar na Heloísa de Carvalho, nesse caso, né, e de participar desse livro sobre o Olavo de Carvalho? Quando eu conheci a Heloísa, eu já tinha visto um documentário que se chama Adubando o Jardim das Aflições, que já mostrava a história do Olavo de Carvalho. Ou seja, quando eu tive contato com ela, eu já tinha noção um pouco da história do Olavo e aquilo que ele tinha feito no passado, e isso batia muito com as informações que a Heloísa já possuía. Então foi um trabalho comparativo, na verdade. Ver o que outras pessoas que acompanhavam o Olavo, ex-alunos, ex-amigos do Olavo diziam, e aquilo que ela dizia, e você combina essas informações e vê se tem sentido, tem coerência. E estava de acordo também com as minhas pesquisas. E ela tinha muitas provas sobre isso. A Heloísa tem provas de quase tudo, ela tem prints do Olavo, ela tem documentos, ou seja, ela tem evidências daquilo que ela diz. Isso é importante para justificar a posição dela. O Bruno C. perguntou: Henry, você já trabalhou em algum lugar que não gostava? Já trabalhei, sim. Teve um período bem curto que eu trabalhei em restaurante, não gostava de trabalhar lá. Trabalhei em balada, não é a minha praia mesmo, assim. E mesmo com tradução, que foi uma área que eu gostava de fazer, trabalhei para algumas empresas que não era muito legal, não. Depois, no final, tinha uma empresa bem boa, mas em alguns casos, algumas empresas, em alguns casos de tradução que foram bem ruins. O Rafael Segantini perguntou: gostou do final do Game of Thrones? O final mesmo, o último episódio não foi tão ruim assim, mas as últimas 2 temporadas foram bem medianas mesmo, bem medíocres. O Halink perguntou: em que momento a violência é justificada? Na minha visão, a violência só é justificada quando é morte ou violência. Quando, se você não agir, se você não reagir, você será exterminado. Para mim, esse é o ponto crítico. Não concordo com a violência como forma de protesto, não concordo com a violência como forma de reação, se você tiver outras vias possíveis para poder se defender. O Luan Gomes perguntou: Henry, se Deus não existe, quem abre a porta do ônibus para o motorista entrar? Telepatia.
O Paulo Roberto Silva Henrique perguntou aqui: Henry, se tu é ateu, por que ainda continua indo em igrejas e catedrais? Bem, eu não faço isso frequentemente, né? Eu não vou aqui sair de casa para visitar uma igreja nesse momento. Nem faço isso frequentemente. Quando eu viajo, sim, quando eu vou passear, eu vou lá, viajo às igrejas. Primeiro porque eu acho lindíssima a arquitetura. São locais repletos de história, ainda mais aqui na Europa, que você tem catedrais que têm 1000 anos, 1000 e poucos anos. Então eu gosto, de fato, eu acho muito bonito o simbolismo e toda a história que envolve também o cristianismo. Assim como outros elementos da história humana. Eu vou visitar templos romanos, vou visitar mesquitas, vou visitar templos budistas quando posso, ou seja, eu tenho interesse na história da religião e tenho interesse na história da humanidade. E as igrejas e o cristianismo faz parte da história do Ocidente, principalmente. O Felipe Silva perguntou aqui: Henry, você sofreu muita pressão da família em relação às expectativas de sucesso? Como lidou com a angústia e a ansiedade? Não havia essa pressão em termos de sucesso nesse sentido assim de ficar rico, famoso, não havia essa pressão. A minha mãe sonhava para mim, para o meu futuro, ter um carguinho público, concurso público, algo fixo, estável pro resto da vida. E não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria algo que fosse estimulante intelectualmente, que fosse inspirador, sabe? Que eu pudesse acordar assim, olha que legal, vou fazer uma coisa que para mim faz sentido. E é difícil fazer isso. Na verdade é difícil porque nem sempre aquilo que faz sentido te dá dinheiro. Mas no final das contas deu certo. Para mim deu certo. Nem sempre dá certo também. Para mim a angústia era muito mais essa instabilidade, essa incerteza do futuro que ainda tenho hoje, mas vale a pena. Compensa viver o seu sonho de ser um escritor, no meu caso, de fazer arte, de criar. Para mim vale a pena. É uma aposta grande que vale a pena. A mocinha Antinon perguntou: quantas vezes por semana você acha normal um casal fazer sexo? Você acha que aguentaria ficar a vida inteira, literalmente inteira, sem sexo? Olha, não existe normal, na verdade. Cada casal tem um ritmo, né? Tem uma libido, tem um desejo, tem um tesão pelo outro que é diferente. Então não dá pra dizer o que é normal nesse sentido. Tem casais que são assexuados, que não transam nunca e estão bem com isso. Então não dá pra dizer o que é normal. Eu pensaria assim, algo entre 1 e 4 vezes por semana seria normal. Mas não sei dizer para todos os casais do planeta, sem contar também que você tem ritmos diferentes, né? Se você passar muito tempo com a pessoa, no começo do namoro você quer ficar o dia inteiro transando, depois, posteriormente, tem momentos de seca, ou seja, não tem uma regra, não existe uma regra. Nós seres humanos, nesse sentido aqui, somos muito diferentes. E eu não conseguiria ficar a vida inteira sem sexo, não dá, não dá. A Juliana Camilo perguntou: oi Henry, você já teve aquela famosa síndrome do impostor? Se sim, como lida com isso tendo uma família que conta com você de todas as formas, financeira e emocionalmente? Já tive mais, hoje em dia nem tanto, mas já tive mais isso sim. Quando eu comecei a escrever os livros, eu tinha muita vergonha de me apresentar como escritor, por exemplo. Porque eu achava que escritor tinha que ser famoso, né? Tinha que ser Paulo Coelho, tinha que ser Rowling, tinha que ser Sidney Sheldon. Que eu, autor de romances que não vendiam tanto assim ou que não eram conhecidos, não podia me apresentar como autor, como escritor. E hoje não tenho esse problema. Hoje em dia já vendi muito livro, já tenho vários livros publicados, portanto, já não tenho mais esse dilema, né, de me apresentar como escritor e nem tenho dúvidas disso. Acho que essa síndrome do impostor se dá muito quando você está num processo de formação da sua personalidade e daquilo que você faz. Você fica meio que num limbo, sem saber realmente se você merece o título que você está buscando. Ou que você já tem, mas não tem certeza se você tem. O Gleison Medrado perguntou: Henry, se você vier para o Brasil, posso te dar um abraço? É claro que pode, Gleison. E o Papo da Madrugada perguntou aqui, por fim, a última pergunta: Henry, você já foi abduzido? Tipo assim, um alienígena veio, me buscou e me levou para outro lugar? Não, olha, não que eu lembre, não lembro disso. Eu acho que não, não lembro. Então é isso, gente. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Semana que vem a gente volta com mais perguntas. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia. Confira o livro que está na pré-venda aqui, escrito em parceria com a Luiz de Carvalho, meu pai, o guru do presidente. Tem muitas coisas reveladoras lá. Confira e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.